Fala pessoal, beleza? Tem palavras de Jesus, cara, que eu fico pensando que ele falou pros anjos do Pai também. Porque quando ele fala que o Pai habita dentro de nós, cara, eu só consigo pensar uma coisa. Os anjos, cara, eles devem ter olhado pra nós e falar: nossa, olha como o ser humano é pequeno, é frágil, não consegue fazer nada, etc e tal, entendeu? Ainda mais os caídos, né? Ainda mais os caídos. Mas aí vem Jesus e fala: o Pai habita dentro deles. Aí já cala a boca deles tudo. Porque você não tem ideia, pessoal, do que nós somos capazes de fazer, tá? Quando a gente tá com o Pai, tá? Vocês não têm ideia. A Bíblia fala que nós somos um pouco menor do que os anjos. Nós somos igual os anjos. Nós não casa, nem damos em casamento, entendeu? Nós somos igual os anjos, entendeu? É bem semelhante, só que um pouco menor. Um pouco menor que os anjos, tá? Nós somos, cara. Então vocês, cara, não têm ideia do que nós somos capazes. Eu vou dar um exemplo. Você acha que a gente precisaria de carro pra ir pra outra cidade? Claro que não. Era só, ó, tipo um teleporte. Já tava lá na outra cidade já. Ah, você acha que a gente precisa de avião pra ir pra outro país? Claro que não. Nós mesmo podia voar e ir voando. Ou teletransportar já lá pra outro país. A gente pode escolher a forma que a gente vai pra esse país. Entendeu? Vocês não têm ideia do quanto nós somos poderosos, tá? Vocês não têm ideia. Nós estávamos com o Pai, nós fomos destituídos da glória dele, mas nós fomos reconciliados com ele. Tá? Ele nos perdoou e nos amou. Então vocês não têm ideia. Nós julgaremos os anjos caídos. Paulo não fala assim, né? Anjo caído. Mas é porque quem escreveu a Bíblia, né? Quem escreveu? Os judeus. Aí Paulo fala de anjo. Nós julgaremos os anjos. Eu tenho certeza que Paulo, ele diferenciou nesse momento os anjos do Pai e os anjos caídos. Com certeza Paulo falou: nós julgaremos os anjos errantes, os anjos mal, os anjos... Ele não parou nos anjos. Nós julgaremos os anjos. Não, ele não parou nos anjos. Eu tenho certeza que ele foi muito mais além, dizendo: nós julgaremos os anjos caídos. Vocês não sabem que nós julgaremos os anjos? Vocês não sabem julgar as coisas mínimas desse mundo? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Então assim, pessoal, que minha internet voltar, eu vou voltar a fazer vídeo aí, cara, falando do evangelho, mostrando pra vocês o que esses líderes cão guloso não contam pra vocês, tá? Os judaizantes agora, eu consigo ler mente, tá, pessoal? Os judaizantes agora devem estar pensando assim, ele tá citando aquela passagem que dizem: vós sois deuses. Pessoal, é uma pergunta que Jesus estava fazendo pra eles, tá? Ué, não tá escrito lá no seu livro que vocês são deuses, ou anjo caído? Não tá escrito lá que vocês são deuses, anjo caído, filho dos anjos caídos? Jesus estava falando pros filhos dos anjos caídos, judeus. Ele estava falando: ué, não tá escrito lá, ó, filho dos anjos caídos, que vocês são deuses? Era uma pergunta. Tá lá um ponto. Tá lá um ponto de exclamação. Ué, vocês não falam que vós sois deuses? Aí vem Jesus e fala assim, que nós somos filhos do Pai, filhos do Deus verdadeiro e único. Assim, pessoal, filho de peixe, peixe é. Filho de cachorro, cachorro é. Filho do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso. O que você acha que você é? A gente dá o nome anjo porque a gente não é o Pai verdadeiro. A gente não tem aqueles todos os atributos que ele tem, de ser todo-poderoso, etc e tal. Mas uma coisa é certa. Jesus, ele fala: se você falar pra montanha se jogar no mar, ela se joga. Aí Jesus, ele fala assim: ó, se você pedir pro Pai, ele será dado. Vamos supor assim, pessoal, que você não tem capacidade. Vou dar um exemplo tosco de voar. Aí você é um anjo lá no céu, mas você é o único que não consegue voar. Se você chegar no Pai e falar: pai, todo mundo voa aí, não tem como me fazer voar também? O Pai vai te fazer voar. Agora, se você pedir coisas horrorosas pro Pai, ele vai falar não pra você. Por exemplo: pai, eu quero destruir um planeta lá, cheio de vida aquele planeta. Aí o Pai vai falar: ô filho, isso aí eu não vou te dar não, entendeu? Isso daí não vai dar pra te dar não, entendeu? Eu já fiquei, pessoal, cara a cara com um demônio, pessoal. Eu já fiz vídeo já falando isso, já. Ele tinha 4 cabeças de cobra, uma pra frente, pro lado, pro leste, oeste, norte e sul. Esse demônio, ele tinha cabeça de cobra. Aterrorizante esse demônio, pessoal. E ele tava indo na casa do vizinho lá, onde tinha 2 bebês que acabou de nascer. O pai me colocou de pé na varanda da minha casa e eu não entendia. Eu me olhava e não me via, eu tinha poderes, era como se eu fosse livre, como se eu fosse... Cara, como se eu tivesse transformado, como se eu fosse um anjo mesmo. Eu tô falando isso, cara. Como se eu fosse um anjo. E eu tava ali. Na hora que eu vi aquele demônio, ele tava paralisado de medo quando ele me viu. Ele tava paralisado, correu de medo de mim. Aquele demônio. Ele tinha escuridão nas partes íntimas, aquele demônio. Ao mesmo tempo que ele parecia uma cobra, parecia que ele era revestido de casca de árvore. Que quando ele se mexia, fazia crack, crack, crack. E nas costas dele parecia que tinha asa, mas como galho seco. Galho seco. Ele já não voava, ele andava, como ele rastejava.
Esse demônio, ele meteu de doido, ele fingiu que não sabia falar, começou a fazer um som esquisito. Passou na minha frente, assim, e eu todo ali paradão, pessoal. Ele meteu uma de doido, fingindo que não sabia falar. Ele tinha uma bolota nos olhos só. Uma bolotona, em cada cabeça ele tinha uma bolota só de zóio. Aquele demônio, uma bolota grande amarelada. Demônio com cara de cobra. Por isso que Jesus falou serpentes, raça de víbora. Nesse momento é que o demônio tava fingindo que não sabia falar, fazendo assim... um barulho esquisito, assim, botando a linguinha pra fora. Eu ficava tentando falar, não conseguia. Até que saiu um som. Ei! Até minhas palavras eram controladas pelo pai. A única coisa que eu consegui soltar pra esse demônio foi ei! Ei, demônio! Eu não falei demônio não, mas eu falei ei! Eu vi que era a minha voz. O demônio se escondeu atrás de duas paredes, a parede abriu pra mim e eu consegui ver ele lá, tentando me ver, todo aterrorizado. O demônio aterrorizado. No mundo aqui, no véu rasgado aqui, os demônios tudo me conhecem já. Eles não são nem doido de bater de frente comigo transformado, entendeu? Eles são nem doido, eles são nem maluco de bater de frente comigo. Porque se eu falasse ali, na mando do pai, fogo neles, eles já ia pegar fogo, já ia entrar em combustão já. Mas não sou eu, né, pessoal? Eu não posso fazer isso aí sem a mando do pai, né? Mas que eles ficam com o cu na mão, eles ficam. Eles ficam doidos. Eles são das trevas, pessoal. Quando eles vê a luz, eles ficam apavorados quando eles vê a luz. Eles são das trevas, entendeu? Quando eles vê a luz. Eu já vi já da varanda da minha casa, eu tava em carne. A minha cidade toda, assim, eu tava olhando uma luz, assim, piscando, assim, no vizinho. Aí daqui a pouco começou a piscar mais rápido e eu prestando atenção, assim. Daqui a pouco subiu um anjo, um mensageiro, subiu. Bateu lá no céu. Pum! Cara, só eu podia ver com meus olhos abertos. A cidade inteira se iluminou, assim, eu dei 2 passos pra trás, aquele flash de luz foi se fechando, assim, na minha direção, assim. Então, como eu disse, vocês não têm ideia do que nós somos capazes de fazer. O Pai ama nós, entendeu? Fique somente no Evangelho e ignore tudo de ruim que você vê no Evangelho. O Ananias lá e Safira. Ignora aquilo lá é enxerto dos judeus, onde Pedro mata os outros lá. Ignora. Tem lá Ananias e Safira de Pedro lá. Tem Paulo falando mal de mulher, mal de gay. Quem não entra no céu? Os bêbados não entram no céu. Os alcoólatras não entram, né? Os gays não entram. Os afeminados não entram. Ignora isso. É coisa de judeu, cara. Tem uma passagem lá que os ateus usam pra falar que Jesus ficou pelado na frente de uma criança. Ignora. É coisa de judeu. Foram judeus que escreveram isso daí, os escribas. Entendeu? Eles tentam manchar nosso mestre. Mas não dá. Quem realmente tem a verdade dentro de si vai falar, opa, tem algo estranho assim quando você lê lá alguma coisa. Logo o espírito vai te falar.